Shalom, povo de Deus, glória a Deus. Boa tarde a todos, bom dia a todos, boa noite a todos. Eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas nessa quinta-feira nós estamos aqui declarando a palavra de Deus. Nessa quinta-feira nós estamos entendendo todas as coisas que Deus está fazendo, né? Nós estamos na última semana do mês de agosto, um mês que não foi desgosto, um mês que sim, nós tivemos desafios, mas um mês onde Deus preparou para estarmos aqui, preparou para recebermos, preparou para nos alimentarmos. Então nós somos alimentados pela palavra de Deus. E nessa quinta-feira, nós temos a quinta-feira, a coragem transcendente, no dia do confronto, que não se adia, mas mas faz a notícia ser vitória. Então a notícia de más notícias que chegam, né? Chegam más notícias para as nossas vidas, mas as notícias viram vitória. Então nós temos aqui no livro de Esther, se você puder, abre a tua Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Esther 9, 1. Amém, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor está sendo trabalhada sobre as nossas vidas, onde nós estamos recebendo, fazemos parte de um povo de Deus, temos a certeza desse Deus que não falha. Então, no livro de Esther, abra aí a Bíblia de vocês, amém, Jesus. Esther, capítulo 9, cadê? Aqui, achei. Esther, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderam dos que odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar todos aqueles que queriam destruí-los. Então, até aí. Então, nós vemos aqui, falando a respeito, de que era para ser executado, era o fim deles, era para ter acabado. Opa, perdão. É o fim deles, era para ter acabado, não era para chegar em lugar nenhum. Mas Deus, ele deu a ordem, né? Porque era inevitável, né? O que ia acontecer era inevitável. Mas Deus, ele transformou aquilo que, imagina como seria, né? Seria morte, seria tristeza, seria luto. Aquilo que era para ser o fim, na verdade, foi uma reversão. Deus fez uma reversão. E ali veio, né? Porque a coragem transcendente. Então, a coragem, ela transcendeu no dia do confronto, que não se adia. Então, o confronto não foi adiado, mas faz a notícia virar vitória. Então, todo mundo achou que era o fim do povo de Deus, dos judeus, né? Porque aqui fala, deveriam ser executados no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se. Aconteceu o contrário. Então, os inimigos de Deus, os inimigos dos judeus, estavam esperando. Eles falaram, não, agora é o nosso fim, agora a gente vai ver os judeus acabar, agora nós vamos, a forca que foi preparada, tudo que aconteceu, vai finalizar, agora a gente venceu. E de repente, Deus, ele muda o que era para ser fim, o que era para ser tristeza, Deus reverte. Quantas vezes nós vemos cenários desse na nossa vida? Quantas vezes nós olhamos e falamos, agora não tem mais jeito, agora não tem mais o que fazer. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, que é um Deus bondoso, misericordioso, milagroso e tem cuidado de mim e de você, ele muda toda essa situação. Então ele muda essa situação para te mostrar, eu sou contigo, não temas, não se apavore, eu tô com você nessa peleja. Então nós vemos aqui no livro de Esther, Deus mudando o cenário, né? Porque diz assim, o que aconteceu foi o contrário, pois os judeus que se apoderaram dos que
dos que odiavam. Então, era para ser de um jeito e Deus mudou para outro. Deus falou, não, chega, eu vou mudar, eu não vai ser assim. Então, quantas vezes as pessoas tramam, né? O inimigo trama para tentar te intimidar, para tentar te paralisar, para tentar fazer você não seguir, para que você não venha continuar com os propósitos do Senhor. E quando eu paro para pensar nisso, eu vejo que aquele que é fiel, aquele que segue com o Senhor até o fim, ele vai herdar a coroa da vida, né? Então aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, então se você puder, abre a sua Bíblia aí, acompanhe com a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, no versículo 13, diz assim, irmãos, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Quem te fortalece? Quem te dá força? Quem te faz vencer? Quem não deixa você desistir? A gente sabe que lutas vêm, que situações vêm, que dificuldades vêm para você parar. Mas Deus, ele vem e reverte essa situação. Porque quando a gente pensa na palavra do Senhor, a gente vê situações que aconteceram para te fazer desistir, te fazer desanimar, né? Porque Esther tinha recebido uma sentença de morte do povo de Deus. Mas ela olhou e falou, não, aqui não, eu vou defender. Então nós sabemos que o Purim, ele entra como uma força. O Purim, ele entra como uma chance de conseguir lutar pelo seu povo. Esther, ela tinha essa opção, ela tinha essa oportunidade, e a gente tem que aprender, irmãos, a não desperdiçar as oportunidades. Deus nos dá as oportunidades para a gente vencer e reverter situações. Ele fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Ele está dizendo, não, olha, essa situação, esse problema que chegou para a tua vida, ele não veio para a tua morte, mas ele veio para um testemunho. Ele não veio para você morrer, mas ele veio para reverter essa situação. Então, situações vão chegar, situações vão vir para que você venha desistir, para que você venha desanimar. E olha só, quando a gente começa a pensar nisso, né? Quando a gente vê a notícia que era para ser ruim ser boa. Quando eu lembro da história de Moisés, ele tinha colocado um decreto que era para matar os meninos. E a mãe de Moisés, por um tempo, ela ficou com medo. Então, ela rejeita Moisés involuntariamente, porque ela falou, não pode ser menino, se for menino vai morrer. Então, já era um decreto, mas o Senhor já tinha preparado, o Senhor já tinha planos para que Moisés pudesse chegar realmente e Moisés pudesse mudar essa situação, e ele foi e mudou essa situação. O Senhor mudou esse cenário. Então, quando aí tem esse decreto que vem para a vida de Moisés, para que Moisés venha morrer, para que Moisés fosse morrer, era um decreto, né, de morte daquilo que Deus tinha preparado. Então, o que o inimigo quis fazer? Não, vamos acabar com os meninos, vamos acabar com ele, vamos matar ele, para que o plano não chegue. Deus já tinha preparado um plano para Moisés. Assim também veio também um decreto para a vida de José, né? Quando os irmãos falaram, não, vamos matar José. E aí, não, ele não morre. Olha só, quando eu penso também na história de José, eu vejo o que era para ser notícia ruim, ele se transforma em bênção. Porque os irmãos tentam matar José, não conseguem, aí vendem José. Por quê? Porque Deus já tinha preparado o plano. Então eles tentam matar José e não conseguem. Aí José, ele tá numa situação aonde ele foi colocaram um cenário para José morrer, porque ele não quis se corromper com esse cenário da esposa de Potifar. E aí, o que José faz? Ele não aceita, ele não aceita essa situação, e ele se recusa a dormir com a esposa de Potifar. Pelo fato dele se recusar a dormir com a esposa de Potifar, ele vai para a prisão. E naquela época,
né, se Moisés fizesse isso naquela época, naquela época, se José fizesse isso, ele poderia simplesmente, irmãos, morrer, né? Não tinha uma chance, né, de resolver essa situação, não tinha. Ele tinha que morrer. Então, pelo ele ter sido acusado de adultério, ele ter sido acusado de violentar a esposa de Potifar. Mas o que acontece? Ele vai preso. Potifar fala, não, coloca ele na prisão, deixa ele só com pão e água. Pode, se precisar bater nele, judiar dele, pode judiar. Então, olha só, ele tinha toda a chance de morrer. Ele poderia ter morrido ali. Deus não deixou. Só que ele não se livrou do sofrimento. O sofrimento veio, foi difícil, foi triste, né? Ver todo o processo que José passou, o processo que Moisés passou, que não foi um processo fácil. Só que foi necessário, irmãos. Todas as coisas que aconteceu foi necessário para que a palavra do Senhor seja... Meu Jesus, meu Deus. Para que a palavra do Senhor fosse cumprida, para que as coisas do Senhor acontecessem. Então, nós sabemos, irmãos, que existem situações na nossa vida. Então, nós vemos esses decretos, eles vêm para tentar nos atrapalhar, nos prejudicar, nos influenciar. Mas o Senhor Jesus, ele vem hoje para mudar essa situação. Então, tenha coragem, que essa coragem que está dentro de você, ela venha transcender e você venha entender que todas as coisas que estão acontecendo para você é para te fazer vencer, é para te fazer avançar, é para que você não pare, é para você não desista, para que você possa olhar, olha para o alvo, olha para o alvo que Deus está colocando você. Tá difícil? Você está sofrendo? Né? Eu sempre falo muito sobre isso, que se tá ruim para você, se as coisas estão ficando difíceis, tá no caminho certo. Porque o povo de Deus, as coisas, para quem ouve a voz de Deus e quem segue as coisas de Deus, não são coisas fáceis, irmãos. Não são momentos fáceis. Mas o Senhor Jesus é um Deus bondoso, um Deus cuidadoso, é um Deus que olha, que cuida, um Deus que protege, um Deus que ajuda. Ele vai olhar para mim, para você, vai falar, ó, eu tenho coisas maiores para você. Tem de bom ânimo, se esforça-te. Lembra de Josué? O Senhor fala em Josué 1:9, se esforça-te, tem de bom ânimo, que eu ajudarei. Então, não desanima. O desânimo, muitas vezes, ele quer vir para nos paralisar, para nos deixar paralisado e não seguir mesmo o que é para seguir com Cristo. Mas hoje, no dia de hoje, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida que hoje você vai ter coragem de reversão. Sabe, tudo isso que está vindo para te parar, você está vendo que a pressão ela está aumentando. Aguente. Essa pressão está aumentando para te fazer desistir. Porque o inimigo das nossas vidas, o inimigo da nossa alma, o que ele quer fazer é com que o povo de Deus não siga, não prossiga, não avance. Mas no nome de Jesus, que hoje você venha olhar e falar, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo isso que eu estou passando. Obrigada por todas essas dificuldades que estão vindo. Obrigada por todos esses cenários que estão vindo para me ensinar. Deus quer te ensinar, Ele quer que você viva o novo, Ele quer que você viva o extraordinário, Ele quer que você viva algo diferente. Mas para isso é necessário passar por tantas situações. É necessário você transcender. É necessário que nesse dia de confronto, esses dias de confronto vão chegar. Os confrontos são inevitáveis. Por isso que Deus fala na palavra dele, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, lembra? No mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Nós somos filhos dele, nós somos filhos do rei. Nós estamos vendo realmente essas situações chegando para tentar te desanimar, para que você não venha seguir, mas nós vamos vencer com coragem. Então lembre que a palavra do Senhor, ela está vindo, a palavra do Senhor, ela está sendo modificada, então você está tendo a modificação no teu espírito. Deus está modificando tudo aquilo que está dentro de você para que você venha viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus vai chegar.
as coisas boas vão chegar, as vitórias vão chegar, as notícias boas vão chegar. Não fique presa com as notícias ruins, sabe? Às vezes as pessoas abrem os telejornais, as redes sociais, tudo que ela vê coisas ruins e elas ficam ali. Eu tava vendo um vídeo de uma pessoa que tava, assim, ele ministrava a palavra de Deus, era animado, comunicativo, sorridente, e ele começou a ver muitas notícias ruins. E a família, a esposa, começou a estranhar, mas o que está acontecendo? Você não era assim, você era mais animado, você era diferente. O que está acontecendo? E ele não aconteceu nada. E ela começou a perceber que ele começou a ver muito telejornais, ver muitas notícias ruins. Então ele assistia aqueles Band News, Record News, CNN. Ele começou a ver noticiários de coisas ruins. E ele foi começando a ficar depressivo, ele foi começando a ficar desanimado, ele começou a murmurar, reclamar, coisa que era uma pessoa que não reclamava. Meus amados, em nome de Jesus, que nós possamos entender que a nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. A língua, ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Então, se ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar, com certeza, nós precisamos ir atrás de boas notícias. Então, às vezes, a gente, sem perceber, a gente sempre vai declarando na nossa boca, eu tenho uma doença, eu tenho isso. Não, você não tem nada. No nome de Jesus, Deus está te curando. Deus, Ele quer mudar esse cenário, você não te pertence. Não fique apegado, tem gente que fica apegado e fala com gosto como se fosse um troféu. Ai, olha, porque eu sou hipertenso, eu sou asmático. Não tenha más notícias sobre a tua vida. E sabe como a gente percebe, né? Tem umas pessoas que falam, isso daí é a lei de algumas leis do positivo, né? De mentes positivas. Mas as pessoas podem fazer o teste. Quando você fala assim, ai, que dor de cabeça. Quanto mais você fala isso, mais a dor intensifica. Então nós precisamos começar a declarar coisas boas. A nossa boca, ela precisa sair coisas boas, ela não pode sair más notícias. Então murmuração, reclamação, sabe? Eu não vou conseguir. Às vezes eu converso com pessoas que tá em alguma situação, num projeto, tá querendo entrar num trabalho novo, tá comprando algo ou fazendo algo. Mas eu não sou capaz, eu vou desistir. Meu Deus. Lembra de Moisés, né? Quando eu tava falando de Moisés? Quando Moisés, o Senhor, ele entra naquela sarça ardente, ele está naquela sarça ardente. E ele começa a falar para Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisas é santos. Eu te escolhi. Ele começa a querer argumentar, Deus, mas você não sabe quem eu sou, o que aconteceu com a minha vida, você não tem ideia do que aconteceu. Meu Deus. E aí o Senhor começa a falar para Moisés, eu sou o que sou, eu estou na tua vida, eu vou fazer, eu sou o dono da língua, eu sou que vai fazer, eu que coloco, eu que falo, eu que uso. Então quando a gente entende que a nossa vida é baseada no Senhor, que as nossas prioridades vêm do Senhor e que a vitória vem nele, nós não ficamos presos a situações nenhuma. A palavra do Senhor, ela vem realmente como um manual de instruções, de alimento para nós, para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa ver que tudo que aconteceu com os nossos antepassados, na palavra de Deus, com os nossos irmãos, nós também podemos vencer igual. Ele também te dá essa chance. Então, no dia de hoje, ele tem pensamentos bons a teu respeito. Ele olha para a tua vida e ele traz pensamentos bons. Ele fala, olha, os pensamentos bons vão chegar, os pensamentos bons vão vir. E esses pensamentos vão te fazer vencer. Esses pensamentos vão te fazer avançar. Esses pensamentos vão te colocar cada vez mais em um lugar para fazer você vencer. Então, no nome de Jesus, não deixa o inimigo da tua vida te roubar. Não deixe o inimigo da tua alma roubar a tua coroa, roubar a tua paz, a tua alegria de viver. Sabe, às vezes você não para pensar em quantas coisas boas que Deus fez. Mas quando a gente começa a olhar e falar, Deus, obrigado pelo ar que respiramos, pela nossa família, pela nossa casa. Obrigada pelo alimento da mesa. A gente começa a ver que a gente só tem vitória para contar. Então, no dia de hoje, que a tua vida seja inédita, que no dia de hoje você possa olhar e dizer, Deus, obrigada pela vitória.
mais um dia o Senhor me deu a chance de vencer e avançar. Então, no nome de Jesus, que no dia que te chama hoje, você possa transcender com coragem. Você possa entender que as lutas vão chegar, que as dificuldades vão chegar, mas a vitória é garantida, porque o povo de Deus, ele vai vencer e não vai recuar. No nome de Jesus, que o Senhor te ajude, que o Senhor seja com teu espírito e que no dia de hoje você venha entender que a palavra da vitória é contigo. Nós temos aí a nossa chave Pix. Faça a tua oferta, oferte na casa do Senhor. Agradeça a Deus, fala: Deus, eu quero ofertar e te agradecer. Então tem aí, nós temos o QR Code, acho que está do lado direito aí. Então tem o QR Code que você possa fazer a tua oferta. A chave Pix está aí. E nós teremos agora um momento de oração, onde você vai orar, você vai agradecer por todas as coisas e por toda a palavra que é lançada no altar de Deus. Não desista, não desanime, tenha coragem e que Deus possa te abençoar. Que o Senhor seja com teu espírito. Shalom, Adonai. Amém, Senhor Jesus. Louvado, glorificado seja o seu santo nome, Senhor. Nessa quinta-feira, Senhor Deus, nós nos inclinamos, Senhor Deus, com o nosso espírito para a tua palavra, Senhor Jesus. Nós invocamos, Senhor Deus, o teu santo nome, Senhor. Chamamos a tua presença, Senhor. Vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Senhor, e dar-nos, Senhor Jesus, a disposição, Senhor Deus, transcendente, Senhor Deus. Dar-nos a coragem, Senhor Deus, nesse dia, Senhor Deus, onde nós vamos confrontar, Senhor Deus, esse dia de confronto, Senhor Deus, esse dia de luta, de batalha espiritual, Senhor Deus. Nós nos posicionamos, Senhor Deus, no nosso espírito, Senhor Deus. Nós nos invocamos, Senhor Deus, o teu santo nome, Senhor. Porque todo aquele que invoca o teu santo nome é salvo, Senhor. Salva-nos, Senhor Jesus, de nós mesmos, Senhor Deus, de todos os conceitos que nós temos, Senhor Deus. Salva-nos, Senhor Jesus. Nós adoramos o teu nome, Senhor Deus. Nós glorificamos o teu santo nome, Senhor. E cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está, Senhor Jesus, o Senhor estar com os teus cetros, Senhor Deus, apontado para nós. Nós temos o favor do Senhor em nossas vidas. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Vem mesmo liberar hoje, Senhor Deus, da tua bênção, Senhor Deus. Vem liberar, Senhor Jesus, a tua vitória mais uma vez sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor Deus, pela tua misericórdia que se renova a cada dia, Senhor Deus, pela sua luz que brilha, Senhor Deus. Vem mesmo brilhar, Senhor Deus, no nosso coração. Vem resplandecer da tua glória, Senhor Deus. Vem resplandecer em nossas vidas, Senhor Deus. Vem, Senhor Jesus, iluminar os nossos corações, Senhor Deus, porque te contemplamos, Senhor, te contemplamos a cada manhã, Senhor Deus, nos voltamos para ti, Senhor. Vem nos transformar, Senhor. Transforma o espírito do nosso entendimento, Senhor Jesus. Queremos ser luzes, Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, é lâmpadas para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Ó, Senhor Jesus, vem mesmo separar essa luz das trevas, Senhor. Vem nos separar daquilo que é celestial, daquilo que é terreno. Vem separar, Senhor Jesus, morte e vida, Senhor Jesus. Tira todas as águas de morte, Senhor Deus, das nossas vidas, Senhor, e faz-nos ressuscitar, Senhor Jesus, nos ressuscitar em Ti, Senhor Deus. Ó, Senhor Jesus, eu declaro que estamos assentados juntamente contigo, Senhor. Juntamente com o Senhor, vivemos essa vida de ressurreição, Senhor. Eu declaro que as coisas do passado ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, Senhor. Andamos nesse novo e vivo caminho. Andamos, Senhor Deus, em novidade de vida, Senhor Deus. Ó, Senhor Jesus, em novidade de espírito, Senhor. Nos alimentamos de Ti, Senhor. Torna-se real para nós, Senhor Jesus. Queremos a Tua realidade, Senhor. Queremos Te buscar, Senhor Jesus, e ter essa revelação daquilo que é Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Edifica-nos, Senhor Deus, com a Tua vida em nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós
Te rendemos graças, Senhor Deus, por todos os favores, pois o Senhor Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Aleluia, Senhor. Declaramos que o Senhor é o Todo-Poderoso, que luta ao nosso favor, que está, Senhor Jesus, do nosso lado. Então vai à frente, Senhor Jesus. Vai à frente de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a Te amar, Senhor. A Te amar a cada vez mais. A amar a Tua palavra, Senhor. Amar, Senhor Jesus, nos separar para Ti, Senhor. Amarmos, Senhor Jesus, a Tua igreja, o Teu corpo, os irmãos, Senhor, e odiar o pecado, Senhor, odiar as concupiscências da carne, os desejos da carne, Senhor. Eu declaro que nós crucificamos esses desejos da carne, crucificamos, Senhor Jesus, aleluia, a carne, juntamente com as nossas paixões, Senhor, e as concupiscências, Senhor Jesus. Dar-nos esse amor puro, Senhor, esse mesmo amor que o Senhor nos amou, Senhor, nos ensina a Te amar, Senhor, a amar, Senhor Jesus, o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor, amar, Senhor Jesus, de todo o coração, Senhor Deus, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, Senhor, voltados para Ti, Senhor. Faz mesmo florescer esse fruto do Espírito, Senhor, do domínio próprio, Senhor Jesus. Dá-nos mesmo o domínio, Senhor. Queremos dominar sobre as coisas, Senhor Deus, e não sermos dominados, Senhor. Dominar em cada situação, Senhor Deus. Eu declaro que nós não vamos ser influenciados pelas coisas internas e externas, Senhor. Nada externo pode influenciar o nosso homem interior, Senhor. Nada, nenhuma situação, Senhor Deus, nenhum ambiente vai nos oprimir, porque nós pertencemos a Ti, Senhor. E temos essa marca que pertencemos a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso Te invocamos, Senhor. Por isso oramos, Senhor Jesus, para que não caiamos em tentações, Senhor. Ó Senhor Jesus, dá-nos mesmo um espírito vigilante, Senhor Jesus. Um espírito, Senhor Deus, de poder, de amor, de domínio próprio, pois tudo podemos naquele que nos fortalece. Ó Senhor Jesus, tudo podemos naquele que nos fortalece, porque somos chamados segundo os Seus propósitos, Senhor. Completa mesmo essa medida do Teu propósito hoje para as nossas vidas, Senhor Jesus. Nos alegramos, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor. Nos alegramos diante de Ti, Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos. Não sei mais viver sem Ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por Teus passos. Minha vontade eu apoiei na Tua lei. Na Tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a Tua fidelidade não acabou.
deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou, que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente, e se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso
de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O caminho, o que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou obedecer e entregar tudo até o fim. Voltarei à casa do pão, voltarei ao lugar da promessa, em comunhão com os meus irmãos. Eu digo sim e amém. Eu digo sim